Esses dias atrás eu recebi um comentário, aliás, um comentário bastante longo, de uma pessoa que eu creio que seja frequentador da CCB e que esta pessoa é uma mulher, ela me falou que ia me fazer uma pergunta sincera. E eu achei muito interessante toda a análise que ela fez uma carta longa, então por causa disso eu vou responder essa pergunta sincera neste vídeo. Então não perca, porque aqui a gente pode acrescentar mais algumas coisas e trazer alguns elementos do comentário dela para cá, para nosso crescimento, tanto na graça quanto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, beleza? Então este é o assunto do vídeo de hoje. Antes do vídeo, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal, dê like, curta e compartilha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a mensagem deste canal a ir para muito mais lugares, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda, não custa absolutamente nada, basta você dar um pause aí de 5 segundos, vamos esperar. Se inscreveu? Então, tá vendo como é fácil? Fácil e ajuda, tá bom? Então, beleza, vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Conforme eu gosto de fazer esses vídeos assim, tipo live, como se fosse uma live, reagindo mesmo aqui. Eu dei uma lida por cima no comentário dela, mas eu vou ler com mais atenção no vídeo e vou responder no vídeo. Então, alguma coisa eu já li e tal, mas eu quero responder no vídeo, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui na tela, eu vou compartilhar minha tela aqui com o comentário dela. Deixa eu ver se está no lugar certo aqui. Eu acho que está. Bom, está aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto, tá aqui, tá aparecendo. Tá vendo que eu tô pegando aqui diretamente do meu canal aqui na área de comentários. O vídeo em questão é um vídeo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui dá para ver melhor. O título do vídeo é Ancião CCB refutando o seu defensor e a circular. Isso daqui foi um vídeo que eu fiz porque é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, há alguns tempos atrás, houve aí uma publicação de várias circulares ali dentro da CCB. E estas circulares, elas vieram com algum conteúdo teológico, conteúdo ruim, entendeu? Assim, na minha análise, na minha ótica, um conteúdo ruim, mas tinha algum conteúdo. Então, o que eu peguei? Eu peguei uma circular, inclusive eu peguei uma gravação do culto em que liam esta circular, e aí eu peguei a circular, li lá, expliquei uma parte dela, e no mesmo momento, o mesmo ancião que fez parte deste culto, e que leu esta circular e que faz parte dos mais antigos, na pregação ele destruiu a própria circular, entendeu? Porque a circular tinha lá um caráter teológico nela. É um caráter teológico que eu discordo, mas não é porque eu discordo que é mentira, entendeu? Mas o fato é que na pregação ele destruiu a sua própria circular e os seus próprios defensores que estavam usando essa circular para querer dizer não é tão ruim assim, não sei o que lá, beleza? Então é aqui que a gente vai analisar. Bom, eu coloquei aqui na tela, deixa eu só ver uma coisa, eu acho que fica num tamanho bom aí. Deixa eu ver, fica. Eu tô olhando no vídeo aqui para ver se fica um tamanho bom. Então vamos lá. Quem fez o comentário foi, tanto é que aqui eu tô gravando, eu tô gravando esse vídeo e o comentário foi feito há 23 horas. Só para ver, foi um comentário bastante novo. Foi da Gabriela Mosco 5868. Essa é o nick dela ali, né? Gabriela Mosco. A primeira coisa, já dou os parabéns para ela. Aliás, deixa eu fazer aqui, ó. Gabriela, eu vou responder no vídeo, tá bom? Ó, como a sua pergunta foi sincera, estou gravando um vídeo agora para te responder. Assista amanhã. Beleza? Respondi. Tá aqui, ó. Beleza? Acabei de responder aqui. Eu dei um joinha
dei um coração no comentário dela e respondi, beleza? Respondi no próprio vídeo. Então vamos lá. Gabriela, ela me fez uma pergunta, ó, uma pergunta honesta. Então, beleza, não tem problema nenhum. Aliás, é o que eu sempre digo, devemos questionar quando a gente fala de evangelho. Todo mundo tem que ser questionado. Não é porque eu falo que é verdade, não é porque seja lá quem for fale o que é verdade. Nós temos que ser como os bereanos, olhar para ver se as coisas que estão sendo nos ensinadas são assim. E não vejo problema nenhum disso. Beleza? Então vamos lá. Somente quem é gabaritado pode pregar o evangelho? É a primeira pergunta que ela faz. Então, qual a ideia do somente quem é gabaritado? Por quê? Porque no vídeo eu trato de questões teológicas e mostro que o objetivo do vídeo não foi nem refutar a circular, porque a circular já é confusa por si só, entendeu? O problema não foi nem isso, refutar a circular. Foi dizer que o que eles escrevem não é o que eles falam e não é o que se pratica no dia a dia. Esse foi o grande objetivo no vídeo. É o próprio ancião que escreveu refutando a circular que está escrita. Era só isso. Era só para mostrar que o que está escrito é para inglês ver. Pode ser ruim, pode, mas é para inglês ver, entendeu? Não é a realidade do negócio. Esse que era o grande ponto do vídeo. E aliás, se você não entendeu esse contraponto que eu fiz, estou te explicando aqui. Você assista ao vídeo de novo com esta ótica que você vai ver que o vídeo cumpriu o seu papel. O que ele disse que defendia no papel não é o que ele estava pregando na prática. Isso daí ficou muito claro, entendeu? Mas aí, como eu estava tratando de assuntos teológicos, aí a pergunta que ela faz é uma pergunta interessante. Somente quem é gabaritado pode pregar o evangelho? Então, essa parte aqui eu já tinha lido, até separei aqui. Isso daqui é um negócio muito importante, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, deixa eu ver se está aparecendo, porque o programa fica gravando aqui na mesma tela, então não sei se está aparecendo. Está. Ó, abra depois sua Bíblia, aí Gabriela, é Gabriela, né? Eu acho que é Gabriela. E vamos, é o seguinte, existem algumas cartas que são chamadas de cartas pastorais. A carta de Tito é uma carta pastoral, a carta de Timóteo é uma carta pastoral. E aqui em Timóteo, mas tem em outros lugares também. Eu não vou ser assim, como é que se diz? Eu não vou esgotar este assunto aqui. É só para te responder de maneira rápida. Então, o que acontece? Existem outras cartas pastorais que descrevem o que uma pessoa precisa ter para ser um líder dentro de uma igreja. Então, dentro de uma igreja cristã de base apostólica, existem pré-requisitos para uma pessoa que é um líder dentro daquela igreja, seja um pastor, seja um ancião, seja um presbítero, o que você quiser chamar, entendeu? Esta pessoa que está na frente do ofício ministerial, pastor, pastores, diáconos, anciãos e tal, essas pessoas, elas precisam atender certos requisitos. E onde que a gente acha esses requisitos? Nas cartas pastorais. Então, na carta pastoral de Timóteo, por exemplo, ele diz assim, ó, vamos começar aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Ele começa assim, recomenda estas coisas. Então aqui Paulo está dando uma ordem para Timóteo, para que isso que ele está ensinando, que fosse ensinado para os demais. Então esta é uma recomendação apostólica. Então isso é a lei, entendeu? Para nós cristãos isso é uma regra, entendeu? Então, e aí ele vai começar, ó. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, assim, aquelas disputas desnecessárias, coisa que não acrescenta para o reino de Deus, isso daí deve, um ministro, ele não deve estar envolvido nisso, tem contendas, assim, desnecessárias. Então, essa é uma característica que eu poderia explorar cada uma dessas características, que é muito interessante essa questão da teologia pastoral. Mas eu vou direto no assunto que você me perguntou. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então tem uma questão
tem uma questão moral, inclusive, para o ministro. Ele tem que ser uma pessoa, que sirva de exemplo. Então, tem essas características que são necessárias. Ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí ele vai dizer assim, como obreiro do que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, manejar bem a palavra da verdade é requisito para que uma pessoa esteja na frente de um ofício ministerial, segundo a palavra de Deus fala. Então, é requisito, entendeu? E aí ele vai falar outras coisas aqui, inclusive, se eu não me engano, aí eu vou dizer de cabeça, como eu não preparei essa parte em si, eu vou dizer de cabeça. Eu não sei se foi para Tito ou para Timóteo, que Paulo ensina eles tudo que eu vos ensinei, assim, ensina a dedicar-se nas coisas que eu vos ensinei. Ou seja, a questão, deixa eu voltar ali, ó, deixa eu voltar aqui para a sua pergunta. Pronto, está aqui a sua pergunta na tela. Então, respondendo a sua pergunta sincera, é a seguinte: somente quem é gabaritado pode pregar o evangelho? Sim, somente quem é gabaritado pode estar na frente de uma igreja, entendeu? Como líder de uma igreja. Este ser gabaritado necessariamente faz com que a pessoa precise ter uma formação teológica específica? Não, ela não precisa ter um diploma necessariamente, mas ela precisa ser gabaritada, ela precisa ter conhecimento. Por quê? Porque o ofício ministerial, o ofício de um pastor, deixa eu até colocar aqui, ó. Eu vou dar um zoom menor lá para você olhar nos meus olhos quando eu estiver falando. O ofício de pastoreio, ele não é guiado pela cabeça do pastor. Ele é guiado pelas escrituras. Então, portanto, o pastor não pode ficar criando regra da cabeça dele. Ele não pode assim, eu acho que é bonito usar chinelo vermelho. Então, a partir de hoje, Deus me mostra que chinelo vermelho pode, chinelo azul é pecado. Isso daí é conversa, entendeu? Então, quando o pastor, ele é uma pessoa que a base dele tem que ser a palavra de Deus. Seja para ensino, seja para repreensão, seja para correção. Então, como uma pessoa que não maneja bem a palavra da verdade, pode estar ensinando alguém, pode estar na frente, pode estar liderando, pode estar instruindo irmãos com menos conhecimento a andar na verdade se nem ele conhece a verdade. Então aqui eu acho que é taxativo, tá certo? Então a resposta para a sua pergunta sincera está aqui. Mas beleza, vamos tocar em frente e vamos ver o restante aqui do seu comentário. Deixa eu inverter aqui o zoom. Bom, beleza, vamos lá. Então vamos lá. Por quê? Ao meu ver, todas essas minúcias, perguntas que foram levantadas durante a exortação da palavra, não interferem necessariamente no cerne da mensagem. Bom, o cerne da mensagem do evangelho é a salvação somente por Cristo Jesus. Esse é o cerne da mensagem. O cerne da mensagem é, na verdade, ele começa com a compreensão de que você é pecador, a compreensão de que você é uma pessoa depravada, totalmente depravada, que você já nasce totalmente depravado, porque você é herança de Adão. Então você já nasce corrompido. Então não há nada que o homem possa fazer para herdar o reino dos céus. Esse é o cerne da mensagem. Tanto é que toda vez que é pregado o evangelho, o que se diz? Arrependam-se e creiam. O arrepender-se passa pela ideia de que a pessoa precisa reconhecer os seus próprios pecados. Porque evangelho significa boa nova, boa notícia. Como é possível você dar uma boa notícia para alguém se a pessoa não sabe qual é a má notícia? E a má notícia é que ele estava perdido, entendeu? E ele precisa se arrepender e crer no evangelho, e obviamente para ser salvo, né? Então, uma vez que você crê
ou seja, com o coração crê, com a boca, né, professa, você é salvo, entendeu? É isso que o evangelho faz. E aí você vai me dizer que toda aquela pregação não interfere no cerne da mensagem? Quando você muda uma mensagem a ponto de dizer que você não é tão ruim assim, pronto, você já está interferindo no cerne da mensagem. Quando você muda a mensagem para dizer assim, não, beleza, salvação por... Aliás, você pode pesquisar, tá? Este mesmo ancião aí do vídeo, ele falou exatamente isso que eu vou dizer agora. Salvação pela graça, isso é uma ideia, é uma bobagem, isso é uma ideia tola, é uma tradução do dicionário, salvação pela graça, graça como favor imerecido. Ele falou isso, entendeu? Isso não interfere no cerne da mensagem? Bom, se isso não interfere no cerne da mensagem, se você me disser que não interfere, eu fico preocupado com o que você entendeu da mensagem. A minha preocupação seria essa. O que você realmente entendeu dessa mensagem? Porque este é o cerne da mensagem, entendeu? Então isso é necessário. É necessário, entendeu? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Uma pessoa simples, não instruída, compreende o evangelho da mesma forma. Bom, de novo, qual a fonte dessa sua afirmação aqui? Porque uma pessoa simples, não instruída, quer dizer, aliás, eu acho muito interessante, o pessoal confunde muito simplicidade com ignorância. Você pode ser muito bem instruído e ser simples, ser uma pessoa de bom trato, simples e tal. Não necessariamente ignorância significa simplicidade, entendeu? Tem um monte de arrogante, sim, que é ignorante, entendeu? Tem um monte, entendeu? Muito, aliás. Aliás, o que eu já conheci ali onde você frequenta, o tanto de ignorante, arrogante que tem, não está no gibi. Mas beleza. Ó, não instruída, compreende o evangelho da mesma forma. Depende. Para ela compreender o evangelho da mesma forma, o evangelho tem que ter sido explicado para ela. Eu concordo contigo que a mensagem do evangelho é simples. Você, para compreender o evangelho, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um cientista da religião, você não precisa ter aí 50 anos de estudos acadêmicos, ler os institutas de Calvino, os cânones de Dort, sabe o que tem ali, por exemplo, tudo que Armínio escreveu para você ser um crente. Você não precisa nada disso, entendeu? Só que a mensagem que ela vai chegar para você, ela não pode ser corrompida. Esse que é o problema, entendeu? O problema é que a mensagem, que é aquela mensagem que vai te fazer compreender que você é um pecador e sem Cristo você está perdido, e aí é que você crê em Cristo e se arrepende dos seus pecados, esta mensagem não pode ser corrompida, entendeu? Este é o problema. Este daí é todo o problema, entendeu? Então, sim, eu compreendo. Uma pessoa pode compreender, porém, e se a mensagem estiver corrompida? Aliás, se você pegar lá em Romanos, você vai ver assim, dizendo assim, deixa eu até dar um foco aqui, ó. Vai lá em Romanos e digita isso que eu vou te falar. Eu não lembro onde é que tá, mas se você escrever lá, vai colocar. E aliás, vocês que estão assistindo aí, se lembrar, é porque eu não vou pesquisar agora, porque eu estou gravando o vídeo, aí vai ficar um negócio muito longo. Mas assim, depois coloca aí Romanos, onde é que está escrito. Diz assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma declaração que Paulo escreve na carta dos Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou-se. Por quê? Porque quem invocou o nome do Senhor sabe aquele que está invocando. E, obviamente, se você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Entendeu? E essa é a base. Aí ele começa a fazer umas perguntas. Como, porém, invocarão aquele de quem não ouviram falar? Ó, você já vê que o problema da pregação da mensagem já começou. Porque, sim, beleza, se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Mas como que você vai invocar se você nunca ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele vai fazer assim, quão abençoados, eu acho que é isso, quão abençoados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você vê que a preocupação do apóstolo Paulo era sempre com a qualidade da mensagem. E para que a pessoa passe a mensagem com qualidade, antes ela tem que ter entendido a mensagem, para daí passar.
porque senão a mensagem vai ficar corrompida. Então vamos continuar aqui. Ó, ela não precisa saber se a linhagem teológica que ela segue é calvinista, arminiana, Wesley. Concordo 100%. Isso daqui você tem toda a razão, entendeu? Aliás, um monte de gente vai ser salvo, não tá se perguntando quem é Calvino, quem foi Armínio, quem foi Wesley, ninguém nem vai saber, entendeu? Isso daí eu concordo. Porém, a mensagem não pode ser deturpada. Se a mensagem tiver sido deturpada, ela creu em outro Jesus, creu em outro Deus, entendeu? Não no das Escrituras. Por isso do perigo. Tá certo? Isso são estudos humanos. Não sou contra. Bom, muito bem, que você não é contra, eu até te admiro aí, te dou um parabéns por causa disso. E são estudos humanos, isso eu concordo contigo. Isso daí são estudos de pessoas, de homens de Deus, Calvino, Armínio, Wesley, pessoas que tentaram entender as Escrituras e explicar as Escrituras, entendeu? Eles cometeram erros com toda certeza, entendeu? Porém, eles tinham essa base. Qual era a base? A base era, eles eram crentes, eles criam no Evangelho. E aí, do Evangelho a compreender as escrituras de um modo mais amplo, as escrituras existem muitas dificuldades de interpretação nas escrituras. Isso é importante. E, aliás, o que eles fizeram e o que os teólogos fazem está conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus manda que você se dedique na lei do Senhor de dia e de noite, que você esmiúce, que você investigue a fundo. Isso é obrigação do crente, para que você não seja menino enredado por qualquer vento de doutrina. Isso é mandamento da palavra de Deus e a gente tem que executar. Se você é um cristão de verdade e não tem amor pela palavra de Deus, eu sinto muito, mas a sua transformação, se é que aconteceu, ainda está lá nos primeiros rudimentos, entendeu? Se é que aconteceu. Entendeu? Então, mas vamos lá. Isso culmina na pergunta anterior. Será que somente quem estudou as Escrituras de forma acadêmica está apto para levar a mensagem do Evangelho? Essa dúvida realmente tem me feito pensar. Então, a minha resposta eu acho que eu já dei. A pessoa precisa estudar as Escrituras, ela precisa dominar as Escrituras, ela precisa entender as Escrituras. Eu acho muito difícil um autodidata ele ter uma boa compreensão das escrituras pelo seguinte aspecto, porque aliás, isso daqui é até sério, eu vou até colocar aqui porque é o seguinte: a compreensão do básico do evangelho, eu acredito que você fazendo uma boa leitura bíblica, você compreende e consegue evangelizar as pessoas de maneira muito sincera e muito eficiente, porque as pessoas crendo naquilo que você está evangelizando, as pessoas serão salvas. Só que quando a gente pensa no contexto de igreja, é muito mais do que a questão da evangelização inicial, porque a evangelização é o primeiro passo. Depois as pessoas elas começam a viver em comunidade e aplicar na sua vida a palavra de Deus. É daí que surgem os problemas e dúvidas, como que a gente deve fazer, como que a gente julga um caso, como que a gente faz o outro. Isso daqui está conforme a palavra de Deus ou não está? Então, aí te demanda um conhecimento maior. É por isso que existe nas Escrituras diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Entendeu? Porque é necessário. É na graça e no conhecimento. Não é só na graça e nem só no conhecimento. É na graça e no conhecimento. Por quê? Porque é necessário. É necessário que a igreja ela seja bem instruída e bem alimentada para que a igreja seja saudável. Porque senão as pessoas começam a criar invencionice da cabeça dela. Entendeu? Começa a achar que botar um pano branco na cabeça vai fazer Deus ouvir a sua oração ou não. Entendeu? Começa a achar que o fato da pessoa mergulhar numa água, o pecado da pessoa vai ficar naquela água. Entendeu? Começa a achar que palavra de Deus é o que a pessoa prega, é o que sai da boca dela ali, que a invencionice da cabeça dela é palavra de Deus. Esse é o problema. O problema está aí. Entendeu? Então, um autodidata é complicado. Por quê? Porque a gente está falando de as escrituras, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita há
Assim, os últimos livros aí há uns 2.000 anos atrás. Então, os mais novinhos têm 2.000 anos, entendeu? Os mais novos, imagina os mais antigos, entendeu? Em uma cultura diferente, em uma língua diferente. Então, se uma pessoa se arroga teólogo, ela no mínimo tem que saber o básico ali de grego, de hebraico, entendeu? Ela tem que saber história da igreja, porque senão a interpretação vai ser complicada, a interpretação vai ser ruim. Ela pode conseguir esse gabarito de maneira autônoma? Poder até, eu não diria que não, entendeu? Porque eu creio que Deus pode abrir a mente da pessoa dela compreender. Agora, que é difícil aliás, a recomendação da igreja é justamente entre os dons que são dispensados à igreja está dom de pastor, de doutor, de mestre. Por que você acha que tem esses dons? Justamente que o crescimento é em comunidade. O crescimento ele é em comunidade. Então é necessário, entendeu? Então, beleza, vamos continuar aqui. Que eu não quero fazer um vídeo de 2 horas. Aliás, vocês estão assistindo o vídeo aí, deixem like, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Tá certo? E uma outra coisa também, aqui na descrição vocês podem entrar nos nossos links aí de WhatsApp, principalmente do WhatsApp, é onde eu divulgo, por exemplo, a gente tem estudos bíblicos todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Se você quiser participar, é livre, é só entrar lá e participar. Aos membros do canal, eu disponibilizo todos os estudos que eu fiz gravado, tudo certinho, você pode ir lá e o valor da membresia é muito baixo, eu acho que é R$4 e pouco, porque é simplesmente o fato de uma ajuda para cobrir custos, porque ganhar dinheiro a gente não ganha, essa não é a intenção, mas assim, cobrir os custos é interessante porque a gente está militando nessa causa do Evangelho e contamos aí com a ajuda de alguns irmãos para esses custos, né? Porque que tem bastante, né? Mas vamos lá, então vamos continuar. Então, você quer ajudar? Seja membro aí e ajude a gente, tá bom? Então vamos lá. Então ela pergunta assim, essa dúvida realmente tem me feito pensar. Bom, se sim, então realmente a CCB é uma seita. Se não, então a CCB é uma igreja com erros teológicos, mas que pode ser restaurada. Bom, a minha opinião pessoal é a sua primeira afirmação, entendeu? Por quê? Por causa que a minha opinião é simples, eu conheço desde que eu nasci, entendeu? Ali. E o grande problema não é nem essa questão, porque você linkou aqui, ó, isso culmina na pergunta anterior, o estudo acadêmico da CCB que faz ela ser uma seita. Não, o que faz ela ser um séquito, uma separação dos cristãos, na verdade, primeiro são as próprias doutrinas delas de se arrogar como a santa, eleita, imaculada. O meu batismo é o meu batismo verdadeiro. Se você olhar meu vídeo anterior, você vai ver, por exemplo, um CCB falando exatamente isso. O batismo tem que ser feito desse jeito, é a igreja mais perfeita, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Então, essa questão de separação é uma questão muito que na verdade quem criou foi a própria CCB. Você pega os ensinamentos antigos que diz aí que só é considerado nosso irmão quem se batiza na CCB. Então, assim, quem se autoclassificou como seita foi ela mesma. Agora é o seguinte, mas para além disso, o problema é que a mensagem central do evangelho é deturpada. O grande problema ali é a mensagem central do evangelho, que é a suficiência de Cristo como único e suficiente Salvador. Você crê em Cristo, você é um salvo em Cristo. Esse que é o problema. E aí você pode perguntar para qualquer ancião, você vai lá para os seus anciãos lá e começa a perguntar, peraí, Cristo é suficiente? Então eu não preciso batizar? Porque, quer dizer, se eu morrer sem batismo, eu vou ser salvo? Pergunta isso para ele, entendeu? Você vai ver que eles vão começar a colocar assim, peraí, não é bem assim, não, é assim, Cristo é suficiente, mas sem o batismo, sem isso, sem aquilo outro, sem congregar na semana, não sei o que lá, entendeu? Esse é o problema. O problema ali é a deturpação da mensagem do evangelho, entendeu? O problema é esse.
Entendeu? Então, então, muito para além. Aliás, este é o problema de cuja causa raiz é justamente o fato de ninguém estudar a Bíblia. Entendeu? Esse é o fato. O fato de que a pessoa, por exemplo, para estar na frente do povo como ministro, não tem um requisito do cara saber o mínimo de escritura, de ter um curso de formação, de ter pessoas instruídas, instruindo a igreja. Esse é o problema. Aí cada um cria coisas da sua cabeça, o cara vai, dorme e sonha que, sei lá, a parede tem que ser cinza, porque cinza representa... Igual eu vi esses dias atrás, não, peraí, por que a gente tem que levar a Bíblia na pastinha? Porque a Bíblia é a espada, então a pastinha é a bainha. Pronto, vem da cabeça dele, ele acha maravilhoso, entendeu? E acabou-se. E fica isso, entendeu? Esse é o problema. Então, assim, uma igreja com erros teológicos, erros não, heresias das braba, entendeu? É heresia das braba, e heresias que afetam a salvação porque tiram a suficiência de Cristo, mas que pode ser restaurada. Eu não tenho essa expectativa, tanto é que eu inclusive saí e fiz minha renúncia, tem minha carta de renúncia aqui, justamente porque eu sei que eu duvido que isso aconteça. Gostaria, eu não vou mentir, eu gostaria. Eu não tenho nada contra a CCB. E nem contra as pessoas muito menos, entendeu? As pessoas, os frequentadores, não tenho nada contra. Se me liga alguém da CCB e quiser me procurar e quiser trocar ideia comigo, Leonardo, me ajuda em tal coisa, eu faço, entendeu? Não tenho problema nenhum com isso, não tenho mesmo, eu não tenho nenhum rancor, ódio, nada disso, mas nada disso mesmo. Aliás, se o ancião quiser me chamar para conversar, eu converso, não tenho problema nenhum, não negociarei o evangelho. Isso eu já deixo claro, entendeu? Agora, assim, se for para ajudar, eu ajudo com conhecimento teológico ali no que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu gostaria que realmente fosse. Agora, o problema é que o cerne do evangelho derruba todas as doutrinas básicas da CCB. Essa ideia de revelação como base de tudo simplesmente detona tudo, porque a Bíblia passa a ser a base de tudo. Então, o que um ancião diz que Deus está me fazendo saber aqui, você pode jogar tudo na lata do lixo, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a base para tudo isso. Novas revelações, seja lá, a Bíblia é a base. Nova revelação, para começar, não existe. A revelação que acrescenta coisa nas escrituras, pode esquecer, ou que retira coisa das escrituras. Então, o problema é esse. Eu não vejo isso acontecendo. Entendeu? Poderia até ajudar se fosse o caso para que isso acontecesse. Não teria problema nenhum com isso, entendeu? Nenhum mesmo. Agora, o que a Bíblia me manda quando eu crio no Evangelho é estar junto com irmãos que professam a mesma fé, entendeu? Então, é por isso que eu saí. Então, eu posso, de repente, ajudá-los, entendeu? Mas assim, beleza, vocês querem mudar? Beleza, não quer mudar também não faz diferença, entendeu? A gente segue aí. Aliás, bom, vamos continuar aqui, vamos lá. Sobre a análise da pregação, achei um pouco desonesta. Acho que parte do pressuposto que CCB é uma seita, então não pode vir nada de bom de lá. Bom, primeiro, esse pressuposto... a parte dele está errado. Eu nunca disse que não pode vir nada de bom de lá. Aliás, a CCB tem muitas coisas boas de organização, entendeu? Tem muitas pessoas boas. Então, eu não sei. Bom, essa frase eu com certeza não disse. Então eu com certeza não disse essa frase, que não pode vir nada de bom de lá. O que eu estou falando é referente ao evangelho. O que eles estão ensinando está errado. E acabou. Eu estou fazendo aquilo que os bereanos fizeram. E outra coisa, independe de linhagem teológica, tá? Para um calvinista está errado, para um arminiano está errado, para um wesleyano está errado. Inclusive, eu pretendo trazer aqui no canal uma entrevista. Eu tenho 2 pastores pré-agendados. Um pastor é calvinista, o outro pastor é arminiano. E a gente vai tratar exatamente
desta visão. Num deles vai ser um pouco mais específico de um outro assunto, mas o outro eu pretendo tratar dessa visão segundo a visão teológica deles, como que ele enquadra a CCB. Você vai ver que independe se você é arminiano, se você é wesleyano, se você é calvinista. A CCB, as doutrinas dela são estranhas ao cristianismo, entendeu? São estranhas ao cristianismo. Esse que é o grande problema. Então, o que compactua com a metáfora do laço bonito? A metáfora eu lembro de ter feito. Bom, então houve algumas suposições que não estão necessariamente na exortação. Bom, para começar, eu não me lembro, aí você teria que me dizer quais suposições são essas, mas existem suposições sim, e essas suposições são de conhecimento geral, inclusive usando a fala do próprio, entendeu? O do próprio ancião que estava pregando naquele dia, inclusive. Então, para todo mundo que frequenta lá, que nem eu fiz desde que nasci, então, assim, dizer isso daqui não significa absolutamente nada. Você sabe o que é corrente lá dentro e o que as pessoas acreditam lá dentro. Então, ou você não vai me dizer que quando no Inário 4 tinha aquele hino, ó rosa de Saron, a igreja de Jesus, esse rosa de Saron era quem? Quem que era essa rosa de Saron? Anunciar a CCB. Quando diz lá, graça maravilhosa, essa graça maravilhosa é aonde? Por acaso você já cantou esse hino pensando na Assembleia de Deus, ou na Igreja Presbiteriana, ou na Batista? Duvido, entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, o fato do pregador exemplificar ser como uma criança não necessariamente significa que ele quer que a criança não possui pecado. Não significa? Eu tenho, inclusive, isso foi pregado por um ancião antigo que faz parte, hoje, ele faz parte desses anciãos mais antigos do Brasil. Ele pregou isso literalmente. Ele disse assim, a criança nasce sem pecado. Entendeu? E, aliás, não foi só ele, não. Muitos outros já fizeram. O próprio ancião que está ali na pregação, ele deixa isso, essa questão de que a criança nasce perfeita ou a criança nasce de uma maneira tal, não sei o que lá, e depois ela vai pecando e vai se corrompendo. Essa é a ideia básica dele. É só você analisar a frase dele no seu caso, exatamente no seu caso, sem essas pressuposições. Por quê? A sua pressuposição, porque a frase dele está dita, a sua pressuposição, ele está acreditando no pecado original e não sei o que lá, não sei o que lá. Pergunte para um ancião e os cooperadores que você conhece, faça uma enquete. Vai lá para todos os anciãos e os cooperadores que você conhece. Fala assim, rapaz, me explica o que é esse negócio de pecado original. Vai lá e pergunta para eles. Você vai ficar surpresa. Você vai ver que o que você está defendendo aqui, nem eles acreditam. Vai lá, faça o teste, entendeu? Faça o teste. Pergunte para vários. O que é esse negócio de pecado original? Nós nascemos pecadores mesmo? Então, o que acontece se a criança morrer, por exemplo, e ela não der tempo dela batizar? O que acontece? Faça essas perguntas. Tire a dúvida você mesmo. Eu garanto que você vai ficar surpresa. Aliás, depois, se você quiser, até neste vídeo que eu estou gravando aqui, escreva o resultado da enquete que você fez. E, aliás, todos aqui que estão aqui assistindo, quiserem fazer também essa enquete, eu dou o maior apoio, tá certo? Depois coloque o resultado aqui. Bom, apenas que a criança está menos corrompida, embora não descarte o pecado original. Então, isso é uma suposição sua, ele não falou isso. Mas, por que afirmar que o pregador cometeria um erro tão basilar? É simples, porque eles não conhecem, entendeu? A grande maioria não conhece. A grande maioria esmagadora não conhece isso. Esse conceito de pecado original, de nascer em pecado, entendeu? Que você, na verdade, nós já somos condenados desde o nosso nascimento, digamos assim. Eu tenho um vídeo aqui específico para falar sobre salvação de infantes. Eu trato esse assunto especificamente no outro vídeo. É um assunto teológico e que se você quiser, coloque salvação de crianças. Aí você vai lá e aí você assiste. Bom, segundo,
Só porque ele pregou que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, automaticamente é deduzido que ele crê que nós temos autonomia, mérito para sermos salvos. Não, ele disse isso assim, categoricamente, tá? Isso daí não é só porque ele disse, isso daí, leia a carta, entendeu? Você vai ver que não é só porque ele disse. Ele disse que nós é que escolhemos, isso daí é certeza absoluta, isso daí você veja na fala dele, isso daqui é você que não... Volte lá nos cultos gravados lá e assista com cuidado e você vai ver que é exatamente o que ele defende. É exatamente o que ele defende. Não foi só nesse culto. Pega outros. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que salvação somos nós que escolhemos. A fé está em nós e é nós que escolhemos e ponto final. Entendeu? Então, na verdade, isso é uma doutrina pelagiana, nem wesleyana é. O wesleyana, dentro dessas três visões, calvinista, arminiano e o arminianismo wesleyano, é a mais radical delas três, mas nem o wesleyano chega nesse absurdo, entendeu? Desta afirmação. Então, sendo justo com nossos irmãos wesleyanos, eu não posso colocar a frase que ele falou no mesmo contexto dos nossos irmãos, né? Além de que, pelo meu pouquíssimo entendimento, perdoem-me os sábios mestres, não me joguem na fogueira, então isso daqui é ironia, entendeu? Então eu pela visão espiritual aqui estou vendo que isso é uma ironia, mas ninguém vai te jogar na fogueira não se preocupe. A discussão do livre-arbítrio é uma das mais complexas no meio teológico. Isso você tem toda a razão, existe uma discussão bastante grande isso, mas tanto o arminianismo clássico quanto o arminianismo wesleyano nunca vão dizer que a fé é uma coisa sua, entendeu? No sentido de que é você que escolhe, ou seja, Deus não tem nada a ver com isso, é você por si só, ou seja, autogerado ali em você, defendendo isso. Se defender isso se chama pelagianismo, tá certo? Isso não se chama arminianismo, se chama pelagianismo e já foi condenado como heresia, tanto pelos calvinistas, quanto pelos arminianos, quanto pelos wesleyanos, beleza? Enfim, caí nesse vídeo de paraquedas. Louvado seja Deus por isso. Quem sabe seja um sinal, né? Olha que maravilha. Acho que a ignorância precisa ser combatida com a verdade em amor. Isso eu concordo 100% com você. A ignorância precisa ser combatida com a verdade em amor. Esse em amor eu concordo contigo também. Aliás, eu estou fazendo aqui em amor. Eu não estou querendo ridicularizar e não estou querendo também menosprezar absolutamente ninguém, mas eu estou colocando a verdade aqui. Eu estou trazendo a verdade e as escrituras para mostrar que não dá para se compactuar com esse tipo de coisa, simplesmente não dá. Mas, para além da ignorância, há outro erro a ser combatido hoje, a arrogância. Sim, eu concordo 100% com você. Inclusive, e eu suponho que a arrogância porque... Só que, pelo tom aqui, eu suponho que a sua ideia de arrogância é quando a pessoa vê o outro fazendo uma bobagem pública, que foi nesse caso, que foi público, é um culto aberto online, inclusive a igreja se posicionou publicamente, então é arrogância eu dizer que eles estão errados. Não, não é arrogância, isso significa, aliás tem uma passagem nas escrituras que diz, é lícito que entre vós haja heresias para que os sinceros se manifestem. Resumindo, isso se chama sinceridade e amor à palavra de Deus, isso não é arrogância, entendeu? A arrogância pode acontecer, isso é um pecado que a gente tem que combater, entendeu? Então a gente não pode se achar superior só porque tem mais conhecimento, mas isso falando entre cristãos, a gente precisa fazer essa diferenciação entre cristãos. O que é um cristão? Aquele que creu na mensagem do evangelho, creu na suficiência de Cristo. Então, dentre os cristãos, existem pessoas com diversos níveis de conhecimento. E se você cuida saber mais, ensina os que sabem menos. Agora, quando uma instituição
foco aqui, se arroga o direito de dizer que não devemos estudar as escrituras. Aliás, tem um ensinamento desse. O ensinamento diz: nós podemos estudar as coisas, é muito bom para a nossa vida. O que não devemos fazer é estudar as escrituras. Isso é uma heresia, entendeu? Então, portanto, contra isso é necessário se levantar. É necessário. É necessário, inclusive, justamente para repreender, para que as pessoas não caiam nesse engano, entendeu? Aliás, pelo seu próprio pouco conhecimento que você disse aqui, você já tem algum conhecimento. Então você sabe que é verdade. Você já tem algum conhecimento. Porque senão você nem faria muitas dessas questões aqui. Essa que é a verdade, ó. Sempre existem pessoas melhores do que nós em absolutamente tudo, com certeza. E nessa hora, a nossa inteligência é testada. Eu tenho um outro conceito de inteligência, chama inteligência humilhada. É um conceito muito legal de um livro do pastor chamado Jonas Madureira, que ele me deu uma das minhas cadeiras na teologia, que eu achei muito legal. Inteligência humilhada é você. Você tem a sua inteligência, mas você humilha ela segundo as escrituras. É um conceito muito legal. Mas beleza, eu entendi o que você quer dizer. Os nossos porquês. Bom, isso daí eu não entendi. Enfim, tem sido um alvo fácil a CCB. É fácil chutar quem está caído no chão. Não, assim, desculpa. Não é questão de ser alvo fácil ou alvo difícil. Não tem questão nenhuma disso daí. A questão da CCB é que a quantidade de heresia é tão absurda que realmente você não precisa ser um grande estudioso bíblico para identificar falas desastrosas e erros crassos de interpretação bíblica. Vide, a letra mata e o espírito vivifica. Isso é verdade, entendeu? É verdade. Erro assim absurdo, entendeu? Assim, absurdo. É um negócio assim impressionante. Entendeu? Mas não é questão de ser alvo. A questão não tem nada a ver com essa. A minha questão aqui, e aliás eu já disse e repito isso, meu foco aqui não é necessariamente tirar pessoas da CCB. Não é esse meu foco. Então, meu foco é pregar o evangelho, para que o evangelho converta as pessoas. E as pessoas sendo convertidas, que elas procure a se juntar com pessoas convertidas, com pessoas que professam a mesma fé. Esse é o meu foco. Meu foco é o evangelho. Por isso que eu me dou o trabalho de responder esse tipo de coisa, entendeu? De gravar vídeo. É para isso, entendeu? É para falar sobre evangelho. Não é contra a instituição. Aliás, a instituição, se você quer saber minha opinião, que pode ser até polêmica, para mim, a CCB, ela vai crescer, inclusive, entendeu? Ela vai continuar, como sempre foi. Este abalo que a gente está vendo hoje, ele possivelmente, eu acho que ele vai ser corrigido da pior maneira possível, que é eles ignorarem as coisas ali, ou tentar criar uma doutrina para inglês ver, ou seja, nas cartas ali meio que para se defender da crítica. Internamente vai continuar tudo igual e vai continuar a promessa de bênção, de carro novo, de casa nova, e isso atrai muita gente, daí atrai muita gente mesmo, entendeu? E beleza, vai continuar, mas beleza, sem evangelho, atraindo uma multidão para seu próprio ventre, para buscar as coisas dessa vida. E isso daí tem algum benefício? Eu acredito que não. Tá certo? Bom, então aqui está a minha resposta. Eu escrevi lá, até deixei. Espero que você assista, mas eu fiz essa daqui, obviamente, para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, curtam, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo e que Deus abençoe.